Começar a falar sobre a adubação de base, tá bem? Bom, o meu objetivo aqui não é a gente ficar fazendo correção de solo, discutindo correção de solo, não, porque isso já deve ter acontecido. Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso já num curto espaço de tempo atrás, porque esse momento aqui é de pensar então o que nós vamos fazer para a cultura, as operações que nós vamos estar realizando para a cultura. Mas antes disso, nós precisamos conhecer qual é a situação que está essa lavoura. Então, por isso que eu queria só chamar a atenção de vocês aqui com relação ao equilíbrio das bases, né? Cálcio, magnésio, potássio, a importância desse equilíbrio. Esquece relação cálcio-magnésio, esquece saturação de base, mas pensa que nós precisamos ter cálcio em quantidade que esteja disponível para a planta, magnésio e o potássio também. Então nós procuramos ter cálcio de 45 a 55. Não é grande problema nós ter um pouco a mais se por acaso o magnésio é mais alto. Magnésio de 13 a 18 e potássio de 3 a 5%. Peguei a análise, não tem essas quantidades. O que eu faço? Nós temos que fazer a adubação adequada para essa realidade. Então, se eu tenho potássio em menor quantidade, a gente não pode fazer só a adubação que a planta precisa naquela nossa manutenção. Nós precisamos colocar um pouco a mais. Magnésio não está entre 13 e 18, está abaixo de 13, nós temos que fazer uma complementação de magnésio via adubação. A mesma coisa acontecendo com cálcio, nós temos que dar foco em fertilizantes que tenham esses nutrientes. Agora, pessoal, estou com cálcio alto, acima de 55, magnésio acima de 18, pessoal, vocês não precisam se preocupar com esses nutrientes, tá? Vocês não precisam fazer adubação a mais do que isso, ok? Outro ponto importante de vocês recordarem na hora da adubação, principalmente se você vai trabalhar com adubação em sulco. Lembre que a gente precisa conhecer como que está o pH dessa camada superficial de 0 a 5 centímetros, que é onde nós vamos colocar a semente. Se o pH estiver acima de 6,5, nós vamos ter deficiência de micronutrientes. Podemos ter deficiência de manganês, de zinco, de cobre, principalmente esses três, tá, pessoal? Vamos botar mais claro, esses são os três principais micronutrientes, nesse caso, que são importantes nós estarmos nos preocupando. Então, se eu tenho acima de 6,5, coloque na tua adubação. Pode ser via solo, uma parte, tu não vai conseguir suprir toda a necessidade desses micros via adubação, tu vai ter que fazer complementação via foliar, ou faz só via foliar, começando cedo, que essa é a alternativa mais importante. Outro ponto para a gente recordar dentro do princípio da adubação é de que se nós temos um potencial de aumento de produção, se nós estamos aumentando a extração e exportação desses nutrientes, que nós vamos mandar embora a maior quantidade, nós temos que colocar de volta. Senão nosso solo vai empobrecer, senão nós vamos ter então deficiências, principalmente daqueles nutrientes de grande quantidade. Então, só estou recordando vocês para tudo isso. Olá, você que é técnico agrícola, engenheiro agrônomo ou mesmo produtor rural, você não pode perder a assinatura da nossa Academia da Alta Produtividade. Todos esses assuntos que estão sendo tratados nesse vídeo e muito mais detalhes para você conseguir, então, alcançar altos tetos produtivos. Nós temos a mentoria nossa, informações atualizadas toda semana, nosso banco de cursos online dentro da plataforma. Para você conhecer mais e ser um master estrategista, entre aí no link que está na descrição do vídeo ou coloque sua câmera do celular no QR Code que está aí na tela. Tenho certeza que você não vai se arrepender, está na melhor plataforma de maior conhecimento sobre as culturas de grãos que nós temos no Brasil. Entre lá e para você continuar assistindo esse vídeo, tenho certeza que você vai querer saber muito mais. Aguardo vocês todos por lá. Isso. Lembre que vocês têm, inclusive dentro do nosso anuário, vocês têm aí as necessidades da cultura, que são os nossos trabalhos. E principalmente aqui o teor ideal desses nutrientes nas folhas durante o ciclo, diferentes estágios do ciclo. Então, começando com V4 até 5.3, tanto dos macro como dos micronutrientes, tá? No caso dos macros, né, o que nós precisamos recordar com relação aos macros, que está lá dentro do método Nutros, né? NPK.
Soja requer nitrogênio? Se nós estamos plantando a soja depois de uma gramínea que tem uma relação CN muito alta, nós precisamos estar colocando nitrogênio junto com essa adubação. Qual que é a quantidade? 5 quilos para cada tonelada de matéria seca presente na área. Então, nós vamos ter aí coberturas que vão ter entre 3 e 6 toneladas de matéria seca. Tá? Essa é uma média, né, entre uma cobertura mediana e uma boa cobertura. Não super cobertura, mas também não é uma cobertura ruim. Entre 3 e 6. Então, se eu multiplico 3 vezes 5, são 15. 6 vezes 5 são 30. Entre 15 e 30 quilos de nitrogênio na base são suficientes para a gente suprir essa necessidade. Tá? Claro que de acordo com a quantidade de palha. Então, somente depois de gramíneas, não depois de leguminosas, não depois de brássicas. Se eu tenho antes da soja só uma brássica, que não é o ideal, né? Ou tenho antes uma leguminosa, que também não é o ideal antes da soja, mas se eu tenho essa condição, eu não preciso desse nitrogênio, só depois de gramínea. Tá? Com relação a fósforo, a gente trabalha de 15 a 30 quilos de P2O5 por tonelada de grão a ser produzido. Tá? Quando que é 15, quando que é 30? Então 15 quando eu tenho os 3 níveis de fósforo, né, indicadores altos, que é fósforo melich, né, que depende do tipo de solo, argila ou arenoso. Então assim, ó, na pior das situações, se eu tiver acima de 20 miligramas por quilo de solo em melich de fósforo, já é alto. E resina, acima de 40 já é alto. E se eu tiver acima de 1.150 miligramas de penitrofenol de fosfatase ácida nesse solo, que é muito alto, então tem uma boa disponibilidade. Se eu tenho esses 3 níveis altos, eu trabalho com 15. Tem os 3 níveis baixos, eu trabalho com 30. E aí, se um é baixo, o outro é alto, aí eu trabalho de forma intermediária aí, entre 15 e 30 quilos de P2O5 por tonelada de grão a ser produzido, tá bem? Com relação a potássio, de 25 a 50 quilos de K2O por tonelada, tá? 25 é só a exportação. Então, quando que eu trabalho com potássio a 25? Quando eu tenho entre 4 e 6%, 4 e 5% do potássio na CTC, tem níveis muito altos, eu trabalho com 25 só para reposição. Estou com abaixo de 3% da CTC, eu preciso mais próximo a 50 quilos de K2O por tonelada para poder fazer a reposição no solo, para poder estar disponibilizando. Tá? Então assim, ó, pessoal, de novo, aqui é o nosso checklist. De forma rápida, qual que é as condições que nós temos que pensar para fazer essa adubação. Tá? Lembrando que em solos arenosos o potássio vale a pena a gente distribuir uma parte na adubação de base, seja no sulco ou alanço, uma parte, e uma parte cerca de 15 a 20 dias depois. Pessoal, não precisa esperar lá na frente, 30, 40 dias para distribuir esse potássio, tá? Porque o potássio precisa ser diluído, ele é um sal, mas é um sal que solubiliza rapidamente, então você precisa ter um tempo para isso, tá? Bom, aquilo que eu comentei antes, estou com solo com deficiência de cálcio, preciso aplicar cálcio junto na adubação, de preferência junto com a adubação. 20 a 30 quilos de KO, né, que é a unidade, né, óxido de cálcio. Isso pode ser na forma de óxido de cálcio, pode ser na forma de silicato de cálcio, pode ser na forma de carbonato de cálcio, tá? Mas se eu tenho deficiência de cálcio abaixo de 45%, eu tenho muito magnésio no solo, eu preciso dar cálcio para essa planta. Tenho deficiência de enxofre, tem que trabalhar de 5 a 10 quilos por tonelada, né? Se eu trabalhar com enxofre elementar, eu trabalho antes, né? De preferência antes. Claro que isso pode depender um pouco da ariosulfatase, se eu tenho essa informação. Se eu não tenho informação, 30 dias antes do plantio eu começo a distribuir o enxofre elementar. Não trabalhei com enxofre elementar, vou trabalhar com produto à base de sulfato. Então eu posso trabalhar junto com a semeadura, porque o sulfato vai estar na forma em que a planta vai estar absorvendo rapidamente, tá? Então, pessoal, assim, ó, pensando rapidamente sobre adubação de base, né? E vou só voltar rapidamente lá aqui
com relação ao monitoramento, né, das condições das lavouras, esses são os passos que nós precisamos estar recordando, que vão ser importantes para nós termos, então, fazer uma boa adubação de base. Então, adubação de base a gente pensa mais forte macronutrientes. N, P, K, mas sem esquecer do magnésio, como falei, se tem deficiência no solo, complemento. Sem esquecer do enxofre, que se eu tiver abaixo de 15 mg por quilo no solo, eu preciso fazer uma adubação maior, que são os 10 kg de enxofre por tonelada, tá? E eu preciso pensar, então, no cálcio, né? Se eu tenho deficiência de cálcio, fazer a complementação, tá bem? Pessoal, hoje foi muito rápido, mas eu precisava recordar para vocês a importância da adubação de base, desses pontos que são importantes aí para nós checarmos, né, com relação à quantidade. Tudo que eu falei hoje para vocês têm tudo isso no anuário agronômico para vocês checarem. Checarem a quantidade de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de magnésio, de cálcio, de enxofre, para colocar na base, tá? Último detalhe importante. Eu coloco ou não coloco micronutrientes na adubação de base? Pessoal, se eu tenho níveis baixos no solo, ou eu tenho aquela condição de pH acima de 6,5 na camada superficial, é importante estar colocando os micronutrientes em conjunto. Mas recorda aquilo que eu comentei antes. Não são só esses nutrientes, não são só esses micronutrientes para serem colocados. Eu preciso complementar via foliar, porque quando cai no solo eu tenho baixa disponibilidade, tá? Então, é importante estar colocando junto, para estar disponível, mas só isso não resolve o problema, tá? Então, essa é a base que nós podemos ter da nossa adubação de base, né? É o que a gente vai estar falando, tá bom? Na próxima terça-feira, semana que vem, nós vamos falar sobre o processo de semeadura, tá? No coração do agronegócio, as escolhas moldam os destinos. Mas quando a decisão é muito importante, com quem você conversa? Em quem você confia? O agronegócio é um campo de desafios e incertezas. Para um produtor ou profissional do agro, definir o caminho certo pode ser solitário e muitas vezes complexo. Cada dia é um novo teste, dezenas de variáveis e a imprevisibilidade da natureza. É um jogo delicado entre o controlar e o soltar, entre o recuar e o agir na hora certa. E é neste momento, quando o poder da escolha está nas mãos do produtor, que a Academia da Alta Produtividade entra no jogo para ganhar. Uma fonte séria e confiável de conhecimento, inovação e parceria. Um espaço onde as melhores mentes se reúnem para compartilhar experiências e insights. Mais de 20 anos de pesquisa e milhares de ensaios. Porque uma escolha bem feita não só transforma os negócios, mas também define o futuro. Entre para a Academia da Alta Produtividade, uma comunidade de conhecimento do agro, um ecossistema das culturas de grãos. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Academia da Alta Produtividade, plantando conhecimento, colhendo resultados. Um produto do Grupo Floss. O Grupo Floss nasceu há 23 anos atrás com o intuito de poder estar levando conhecimento agronômico para produtores e posteriormente para levar a técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos e com isso fazer com que eles tenham atualização e manejo das principais culturas produtores de grãos de uma forma muito mais eficiente. Como a gente já atingiu dentro da pesquisa quase 10 toneladas de soja por hectare, atingir isso não é do dia para a noite e não existe produto milagroso ou bala de prata. Existe todo um processo para ser realizado. Então, nesse contexto todo, se nós temos um teto produtivo alto, por que todo mundo não está atingindo esse teto produtivo alto? Vamos esquecer os 10 toneladas, vamos falar de 6 toneladas, que é o desejo de todo mundo hoje ter 100 sacos por hectare de média de propriedade. Por que não se atinge essa produtividade? Porque nós temos muitos fatores que envolvem. Então, o nosso intuito, quando a gente fala de Academia da Alta Produtividade,
não necessariamente é atingir 100 sacos, mas o máximo de produtividade em cada uma das realidades locais, sobre o relevo, solo, clima e as condições que eu posso me envolver com isso. Eu recordo muito quando meu pai falava que em 1975 existia uma cartilha da Embrapa de como produzir 25 sacos de soja por hectare. Naquela época, 25 sacos de soja era uma excelente produtividade. Hoje não paga arrendamento, não paga os custos de produção, muito menos vai gerar renda. Se nós temos aumento de custo e o produtor não determina o preço do seu produto, só tem uma forma que está na mão do produtor poder aumentar a sua receita, é com aumento de produtividade. Se não aumentar a produtividade, ele não vai ter margem suficiente para gerar o que a gente chama de sustentabilidade. Obviamente, quando nós temos solos com baixíssima matéria orgânica, baixíssima argila ou a falta de algum tipo de condição, como por exemplo chuva, nós não vamos atingir tetos produtivos mais altos. E nós devemos saber quanto investir para nós chegarmos ao teto mais importante. Então nós temos lavouras de 60 sacos por hectare é o máximo, outras de 70, outras de 80, outras são 100. Mas se está produzindo 100, é bem possível que tenha metros quadrados produzindo 150. Então por que ele não consegue traduzir aqueles 150 para uma área maior? Então são fatores que envolvem que a gente precisa saber conduzir para chegar a um teto produtivo mais alto. E muitas vezes está, a partir do solo, esse tipo de condição. Quando você olha o Brasil cresceu no interior e hoje tem as agrometrópoles, elas foram desenvolvidas a partir da produção de grãos. Não a partir da produção de gado, não a partir do reflorestamento, não a partir de outros tipos de atividades como mineração, mas com a produção de grãos. E por que isso acontece? Porque a produção de grãos se faz através de famílias, e as famílias tendem a fazer os investimentos de forma local, fazendo com que haja desenvolvimento da sua comunidade. Isso é um pouco, acho que, o legado que a gente quer deixar para que as futuras gerações também pensam de uma forma mais racional a produção de grãos. Não de uma forma como meu avô fez, como meu pai fez, mas o que eu posso estar fazendo para frente e principalmente com pessoas com credibilidade. Não com picaretagem, não de qualquer forma, mas aquilo realmente que possa estar desenvolvendo a produção de cada um.